Fala galera, tudo bem? Que bom estar aqui novamente com vocês para a gente conseguir dar continuidade ao à nossa frente A da matemática, tá? Hoje a gente vai trabalhar exatamente o módulo 12 da frente A. É o módulo que trata das inequações, das desigualdades, tá? A gente já conversou algumas vezes em sala de aula e eu havia comentado com vocês que a gente precisa ter cuidado com algumas situações que a gente vai enfrentar na prova de matemática, tá? Com alguns assuntos que a gente estuda. Existem aqueles assuntos que têm uma frequência muito grande na hora da abordagem, que são temas que são fundamentais, que a gente precisa se aprofundar, que a gente precisa se apropriar um pouquinho mais para conseguir fazer uma prova legal. E existem outros temas que são praticamente temas acessórios, que são aqueles temas que a gente precisa conhecer, mais por uma questão de segurança, mas não são temas que têm uma abordagem muito grande nas provas. Hoje, a gente vai trabalhar exatamente um desses temas, né? Um desses temas que a gente chama de temas que são acessórios, que é exatamente a parte das inequações. Vocês vão ver que em determinadas situações, a gente vai encontrar alguns problemas que são bastante elementares e depois vai encontrar alguns problemas realmente que são bastante trabalhosos. A gente vai encontrar dos dois tipos de problema. Mas se a gente for procurar nas provas que são mais contextualizadas, a gente não encontra tantas questões que trabalham a respeito do tema de inequações, tá? Onde é que a gente encontra uma frequência maior? Naqueles vestibulares que não são contextualizados. Um exemplo, professor, por exemplo, a prova da UES, a prova da FUVEST, você encontra mais uma matemática pura, né? Nesse tipo de prova, o perfil, o que é? É cobrar, às vezes, esses assuntos mais acessórios, tá bom? Então, vamos lá começar. Eu vou passar para vocês aqui a ideia das inequações. A gente vai primeiro passar uma ideia geral do que é uma inequação, do que é uma desigualdade na matemática. A gente vai falar também um pouquinho a respeito de inequação produto e de inequação quociente. Vamos acompanhar comigo? Então, vamos lá. Galerinha, primeira coisa importante, ó, quando a gente fala a respeito de inequação, o que é inequação? Inequação é uma relação que é caracterizada a partir de uma desigualdade. O que é desigualdade? É quando aparece o sinal de maior ou o sinal de menor, que pode vir acompanhado ou não do sinal de igualdade. Então você pode ter somente o sinal de maior, você pode ter só o sinal de menor, você pode ter maior ou igual, você pode ter menor ou igual. Então, desigualdade, né, é sinônimo de inequação. E como é que a gente faz para resolver as desigualdades? A gente tem, como eu falei, desde aquelas mais básicas, que são as inequações do primeiro grau, aquelas que a gente precisa fazer mais um pouco de estudo do sinal, que é quando você tem inequação do segundo grau, e quando você trabalha inequação produto e inequação quociente. Aí o nosso trabalho aumenta consideravelmente. Então vamos acompanhar aqui comigo, pessoal, o nosso primeiro exemplo, a nossa primeira atividade. O primeiro exemplo que eu quero colocar para vocês é uma inequação que é básica, onde a gente pede o seguinte: eu quero que você resolva a inequação x menos 3 maior do que 18. Pessoal, esses exemplos a gente pode acompanhar direto da apostila de vocês. Eu peguei exatamente os exemplos que a gente encontra na apostila, exatamente para que vocês consigam dar um pouquinho mais de atenção agora e não tenham que fazer tanta cópia nesse momento da aula, tá bom? Então vamos lá. Primeira inequação, resolver no conjunto dos números reais a inequação x menos 3 maior do que 18. Bem, como é que a gente faz para resolver essa inequação? Para resolver essa inequação, a ideia é o que é? É isolar a variável, é isolar o valor do x. Para isolar o valor do x, o que eu preciso fazer o que é? É passar o menos 3 do lado esquerdo para o lado direito. Se o menos 3 passar para o outro lado, ele vai mais 3. Então, tu vai ter x maior do que 21. O que mais eu preciso fazer? Mais nada. Então, a gente já encerrou a resolução da inequação? Já. Chegamos ao ponto final. O que é que a gente vai colocar agora? Só a solução utilizando a nomenclatura de conjuntos. Então, a nossa solução é x pertence aos reais, tal que x é maior do que 21. Vejam que é importante a gente utilizar esse tipo de nomenclatura, esse tipo de representação, porque a gente está falando de um conjunto que é um conjunto infinito. Quantos valores eu tenho maiores do que 21? Né? Eu tenho uma quantidade infinita de valores maiores do que 21, considerando o conjunto dos números reais. Então, não é prudente, não é interessante a gente fazer igual como a gente faz nas equações.
Porque nas equações a gente acaba descrevendo elemento por elemento, porque normalmente a quantidade de elementos da solução é uma quantidade finita. Aqui, como a gente tem uma quantidade infinita, o que é que a gente faz? A gente faz a representação através da nomenclatura dos conjuntos. Então seria x pertence aos reais, tal que x maior do que 21. Só isso. Tranquilo? Joia. Galerinha, vamos para um próximo caso agora, tá? Um caso onde a gente vai exigir um pouquinho mais de vocês. No segundo caso, a gente tem o que a gente chama de inequação simultânea. O que é inequação simultânea? É aquele tipo de inequação que você tem uma inequação para o lado esquerdo e uma inequação para o lado direito. É possível, não é obrigado, mas é possível transformar esse tipo de inequação em um sistema de inequações. Né? Então vejam, a gente tem duas desigualdades para desenvolver. Uma desigualdade para o lado esquerdo e uma desigualdade para o lado direito. Eu posso resolver simultaneamente os dois? Pode. Assim como eu posso fazer cada uma das desigualdades e depois encontrar a interseção dos resultados que a gente vai obter. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu quero resolver no conjunto dos números reais a inequação menos 2 menor ou igual a x mais 4 sobre 3, que é menor do que 8. O que é que a gente percebe? A gente tem nessa desigualdade a presença de uma fração. Como a gente tem uma presença de uma fração, o que é que a gente vai fazer logo? Tirar o MMC, que é eliminar na realidade esse denominador. Então como é que a gente faz? Ou a gente simplesmente tira o MMC, ou então eu posso simplesmente multiplicar todos os membros da desigualdade por 3. Já que se eu multiplicar todo mundo por 3, eu faço o denominador desaparecer. Isso é o equivalente a gente tirar o MMC. É questão de opção, tá? Então, se a gente multiplicar todos os termos da inequação por 3, o primeiro lado vai ficar menos 6, né? A parte central vai ficar só x mais 4, porque eu já multipliquei por 3, cancelei com 3 que está dividindo. E o outro lado da desigualdade, o lado direito, vai ficar 24, já que eu fiz 8 vezes 3. Muito bem. O que é que a gente faz agora? Pessoal, esse 4 que está acompanhando o x, lá no miolo da desigualdade, eu posso puxar uma vez para o lado esquerdo e depois levar outra vez para o lado direito da desigualdade. Então, se eu puxar para o lado esquerdo, esse mais 4 vem menos 4. Se eu levar para o lado direito, o mais 4 também vai menos 4. Então, o que é que acontece aqui, ó? O que acontece agora é que se a gente subtrair 4 de todos os termos, que é exatamente o equivalente a pegar o mais 4, passar para o lado esquerdo, pegar o mais 4, jogar lá para o lado direito. Então, do lado esquerdo vai ficar menos 6 menos 4, que fica menos 10. Do lado direito vai ficar 24 menos 4, que vai ficar 20. Então, você tem que o x precisa atender simultaneamente a duas condições. O x precisa ser maior ou igual a menos 10 e, ao mesmo tempo, precisa ser menor do que 20. Cuidado para não pensar assim, Alexandre, se a gente tem uma desigualdade dos dois lados, será que não seria mais interessante a gente descrever os elementos? Eu vou colocar os resultados, menor do que 20, 19, 18, 17. Tá, mas se você fizer desse jeito, você só está colocando os resultados que são inteiros. Quando você lê o texto da questão, a gente pediu para você resolver a inequação no conjunto dos números reais. Então, mais uma vez, a inequação, a desigualdade, ela é importante porque ela tem a capacidade de representar um conjunto infinito de valores, né? Então, por isso que o ideal nesse tipo de solução a gente não vai escrever elemento por elemento, porque a gente não tem essa possibilidade. A quantidade é infinita. A gente vai representar na notação de um conjunto através de uma desigualdade. Então, a nossa solução final seria x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 10, mas é ao mesmo tempo menor do que 20. Nós temos um intervalo de valores que acabam representando solução dessa desigualdade. Ficou claro para vocês isso? Sim? Show! Vamos para uma próxima, tá? A próxima que eu vou sugerir para vocês, que também é um dos exemplos do livro, pessoal, é uma inequação que a gente chama de inequação do segundo grau. É uma inequação que está associada a uma função do segundo grau. Então, eu quero que você resolva, de novo, no conjunto dos números reais, a desigualdade, a inequação. X elevado ao quadrado menos 5x maior do que x ao quadrado menos 5x mais 6 maior do que 0. O que é que a gente vai fazer? Bem, essas inequações do segundo grau, elas vão ter um passo um pouquinho mais esticado do que a gente fez anteriormente. As inequações do primeiro grau, elas são muito simples, porque basta isolar a variável. Já numa inequação
do segundo grau, ou na inequação produto e inequação quociente, coisa que a gente vai estudar posteriormente, a gente precisa de quê? De uma coisa que a gente chama de estudo do sinal. Eu preciso encontrar os zeros da função, né, para a partir do gráfico identificar em que região a imagem é positiva e em que região a imagem é negativa. Porque vejam só, quando a gente pergunta para que valores de x eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 maior do que zero, eu quero saber o seguinte: quais são os valores que eu atribuo ao x para que o resultado dessa expressão seja maior do que zero? Ou seja, quais são os valores que eu atribuo ao x para que a imagem dessa minha substituição gere um resultado positivo, que é um resultado maior do que zero? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa importante, pessoal, a gente vai calcular as raízes dessa função. Como é que a gente calcula as raízes ou zeros da função? A gente vai pegar a expressão e vai igualar a zero. Então, momentaneamente, a gente vai esquecer aquele sinal de desigualdade e vai pensar numa igualdade, que é para conseguir encontrar os zeros da função, tá? Então, você vai pegar a expressão x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O que é que a gente tem? Uma equação do segundo grau. Então, calcula o delta, aplica a fórmula de Bhaskara, como a gente conhece, e a gente acaba encontrando, então, duas raízes reais e diferentes. Vejam, o delta deu positivo. Delta positivo caracteriza o quê? A existência de duas raízes reais e distintas. Que raízes são essas? Uma raiz é 2, outra raiz é 3. Muito bem. Galera, a partir desses dois resultados, o que é que a gente vai fazer? A gente vai construir agora, pessoal, a representação gráfica. Como é que a gente faz a representação gráfica? Você coloca o eixo x e marca no eixo x as duas raízes. Quais são as raízes? Uma raiz é 2, outra raiz é 3. Beleza. E agora? Agora a gente vai fazer o esboço do gráfico dessa função. Que tipo de função a gente está trabalhando? Uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau. Como é que é o gráfico dessa função? É uma parábola. Nesse caso, como o coeficiente do x ao quadrado é positivo, a gente diz que a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, vou fazer uma curva aberta, que é a nossa parábola, de concavidade voltada para cima. E passando exatamente no ponto 2 e no ponto 3. Vejam que para o ponto 2 e para o ponto 3, eu coloquei uma bolinha aberta, ou seja, o intervalo está aberto. Vejam que na solução da desigualdade, aparece só maior do que zero. Não aparece maior ou igual. Então, significa dizer que pela ausência do sinal de igualdade, essas raízes que eu acabei de encontrar, elas são referências, mas elas não vão fazer parte da minha solução. Então, por isso que eu coloquei um intervalo aberto para o 2 e um intervalo aberto para o 3. Depois, o que é que a gente fez? Colocou uma parábola de concavidade voltada para cima, e aí, pessoal, claramente a gente consegue perceber o seguinte: não precisa memorizar, não precisa decorar a regra de sinal. Tem uma coisa que é óbvia e vocês já sabem. O que é? Tudo aquilo que está acima do eixo x tem imagem positiva. Tudo que está abaixo do eixo x tem imagem negativa. Então vejam que a esquerda do 2 e a direita do 3, de novo, observa bem o gráfico, tá? A esquerda do 2 e a direita do 3, né, o gráfico foi desenhado acima do eixo x. Então significa dizer que nesses dois intervalos a imagem vai ser positiva. Já entre o 2 e o 3, a imagem vai ser negativa. O que é que a gente consegue visualizar agora? Qual a parte positiva? Qual a parte negativa do gráfico? O que é que eu quero? Eu quero que essa desigualdade seja maior do que zero. Maior do que zero o que é? É a expressão que é positiva. Qual a parte positiva, então? A parte positiva é a parte que está à esquerda do 2 e à direita do 3. A esquerda do 2 e a direita do 3 são valores menores do que 2 ou maiores do que 3. E assim a gente consegue escrever a nossa solução. Tudo bem? Então vejam, existe uma diferença, né, bastante considerável em resolver desigualdade do primeiro grau e resolver desigualdade do segundo grau. Quando você tem uma desigualdade do primeiro grau, é mais simples, porque basta você isolar a variável, mesmo que seja uma inequação simultânea, como foi o exemplo 2. Já quando você trabalha uma inequação do segundo grau, o que é interessante para a gente encontrar a solução de forma correta? Fazer o esboço do gráfico. Porque a partir do esboço do gráfico, a gente consegue perceber para que valores de x a função gera imagem positiva,
para que valores do x ela gere imagens negativas. Então a primeira coisa que nós fizemos nessa questão foi o quê? Pegar a expressão igualar a zero, para conseguir encontrar as raízes. Obtive as raízes, joia. Agora eu vou fazer o quê? O esboço do gráfico, que é uma parábola de concavidade voltada para cima. E depois eu coloquei qual é a região que é positiva, qual é a região que é negativa. Como é que eu vou saber, Alexandre, qual vai ser a minha solução final? A sua solução final tem que obedecer à pergunta da questão. Lá na questão está pedindo que a inequação x² menos 5x mais 6 seja maior do que zero. O que é maior do que zero? É aquela parte positiva. Então, eu vou buscar no esboço do gráfico a região que a gente marcou que tem imagem positiva, que foi exatamente à esquerda do 2, então são valores menores do que 2, e valores à direita do 3, que são valores maiores do que 3. Então, a nossa solução seria x pertence aos reais, está o quê? O x é menor do que 2, ou então o x é maior do que 3. É assim. Tranquilo, gente? Essa ficou claro para vocês? Joia. Então vamos continuar agora, tá? A gente vai continuar falando a respeito das inequações, só que eu vou trabalhar com vocês, pessoal, agora, um outro tipo de desigualdade, certo? Um tipo de desigualdade que a gente chama de inequação produto. Como o próprio nome já está dizendo, o que é inequação? É aquela sentença matemática, né, que está associada ao sinal de desigualdade. O sinal de maior ou o sinal de menor. Pode também estar associado maior ou igual ou menor ou igual, tá? Inequação produto é quando você tem o quê? Uma inequação formada por fatores, onde no primeiro membro da desigualdade, você tem um produto de funções. Pode ser um produto de funções do primeiro grau, pode ser um produto de funções do segundo grau, pode ser um produto onde tem função do primeiro grau e do segundo grau, e a quantidade de fatores que a gente tem no primeiro membro da desigualdade pode variar. Eu posso ter 2, 3, 4, 5 fatores. Lembrando que fatores são termos que compõem um produto, são termos que compõem uma multiplicação. E aí, gente, nesse tipo de questão, o nosso tratamento vai ser um pouco diferente do que a gente veio tratando anteriormente. Vejam que nos exemplos que a gente trabalhou até agora, nós víamos individualmente a inequação do primeiro grau e depois a inequação do segundo grau. Quando a gente tem uma composição de várias funções, a gente precisa de uma coisa que a gente chama depois, pessoal, de quadro de sinais, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar alguns exemplos do que a gente pode caracterizar como sendo uma inequação produto. Então, nosso primeiro exemplo, ó, x menos 2 vezes x menos 3 maior ou igual a zero. Isso é uma inequação? É, porque tem um sinal de desigualdade. E é uma inequação produto? Sim. Por quê? Porque o primeiro membro da desigualdade representa um produto, né, de duas funções do primeiro grau. X menos 2 vezes x menos 3. Um outro exemplo, x menos 1 que multiplica x² menos 4x mais 3 maior ou igual a zero. De novo, é uma desigualdade e está associada à ideia de um produto. Isso é o que a gente chama de inequação produto, tá? Outro exemplo, 2x² menos 5x que multiplica 2 mais x menos x². Isso tudo menor do que zero. É um produto de duas funções polinomiais do segundo grau. Então, olha só, a gente pode mesclar, como eu disse para vocês. O primeiro exemplo são duas funções do primeiro grau. O segundo exemplo é uma do primeiro grau e uma do segundo grau. O terceiro exemplo são duas do segundo grau. Eu posso ter, Alexandre, mais fatores? Pode. Quanto mais fatores você tiver, óbvio que mais trabalho você tem. Porque o que é que você vai fazer a partir de agora? Trabalhar de forma individualizada. Você vai pegar cada um dos fatores que está localizado no primeiro membro da desigualdade e fazer o estudo do sinal de cada um deles. Tá certo? Então, vejam só, para fazer esse estudo do sinal, como eu comentei com vocês há pouco, o que é que a gente vai precisar? Para a gente fazer o estudo do sinal, gente, para a gente fazer o estudo do sinal, certo? De várias funções do primeiro grau ou do segundo grau, ou quando a gente mescla uma com a outra, a gente vai precisar do que a gente chama de quadro de sinais. Eu vou mostrar para vocês à medida em que a gente for desenvolver a resolução da questão, tá bom? Vamos acompanhar então. Galera, nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo seria resolver a inequação, né, x menos 2 vezes x menos 3 maior ou igual a zero. Bem, como é que a gente resolve essa desigualdade? A primeira coisa é a gente individualizar, certo? Primeira coisa é individualizar
cada uma das funções que a gente encontra no primeiro membro da desigualdade. Eu tenho uma função que é o x menos 2 e tenho outra função que é o x menos 3. O que é que a gente vai fazer com cada uma dessas funções? A gente vai encontrar o zero da função, vai desenhar o esboço do gráfico e vai fazer o estudo do sinal. Poxa, precisa disso aí tudo? Precisa. Então vamos lá. No primeiro, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar a expressão x menos 2, você pega essa expressão x menos 2 e iguala a zero. Para que igualar a zero? Para fazer o estudo do sinal. Primeiro passo do estudo do sinal, encontrar o zero da função. Então você vai fazer x menos 2 igual a zero. Alexandre, a gente vai fazer igual a zero, porque lá na desigualdade tem um sinal de igual? Não. Independente de ter ou não ter o sinal de igualdade lá no finalzinho, você vai fazer o estudo do sinal de cada uma das funções separadamente, tá? Então a primeira parte você vai fazer x menos 2 igual a zero. Só que x menos 2 igual a zero implica em x igual a 2. Então qual é a raiz, ou qual é o zero da função? 2. O que é que você vai fazer? Você vai lá no eixo x e vai marcar o ponto 2. O que mais? Como é que é o gráfico dessa função? Como isso é uma função polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Essa reta ela vai subir ou ela vai descer? Né? Essa função é crescente ou decrescente? Quando a gente observa o coeficiente do x, o coeficiente do x, a gente vê que é positivo. Pelo fato do coeficiente ser positivo, a função é crescente, então a reta vai subir. Então vamos lá, encontramos o zero da função. Zero da função é aquele valor do x que torna a função igual a zero. Né? Então encontrei que o zero da função é quando o x for igual a 2. Marquei o x igual a 2 e desenhei o gráfico que é uma reta que vai subindo. Tá? Quando a gente desenha uma reta, o que é que facilmente a gente percebe? Tem uma parte da reta que está acima do eixo e tem uma parte da reta que está abaixo do eixo. Qual é a parte da reta que está acima do eixo? É a que está para a direita do 2. Qual é a parte da reta que está abaixo do eixo? É a que está à esquerda do 2. Né? Então significa dizer que à direita do 2, como a reta está para cima, a imagem vai ser positiva. À esquerda do 2, como a reta está para baixo, quer dizer que a imagem vai ser negativa. Então não precisa decorar a regra de sinal. O que tiver para cima é positivo, o que tiver para baixo, negativo. Simples assim. Tá? O que mais eu vou fazer? Agora eu vou repetir o mesmo estudo para outra função, que é a função x menos 3. Então como é que a gente faz? Faz x menos 3 igual a zero. Beleza. Galera, se eu fizer x menos 3 igual a zero, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar x igual a 3, né? Que é exatamente o zero da função. Como é que a gente procede então? Marca o x igual a 3 lá no eixo, certo? E vê que essa função novamente é uma função crescente. Então a representação gráfica é uma reta e essa reta vai subir, né? Então lá no x igual a 3, você coloca uma reta que vai subir. A parte que está para cima é positiva, a parte que está para baixo é negativa. De novo, não tem que decorar a regra. É simples, o que tiver para cima é positivo, o que tiver para baixo é negativo. Simples assim. Pronto. Como eu fiz o estudo do sinal da primeira função e fiz o estudo do sinal da segunda função, agora vem a parte da organização. É onde a gente vai chegar na resolução final da questão. O que é que a questão pediu? A questão pediu para que o produto dessas duas funções gerasse um resultado maior ou igual a zero. Então, olha só o que é que a gente vai fazer. A gente vai para o passo, pessoal, que a gente precisa ter mais organização, que é exatamente a montagem do quadro de sinais. Então, eu estou repetindo aqui com vocês o que é que a gente encontrou para o estudo do sinal da primeira e o que é que a gente encontrou para o estudo do sinal da segunda função. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou montar todos os resultados que a gente encontrou num quadro só. Como é que a gente vai fazer? Quais são as raízes? Uma raiz é 2, outra raiz é 3. Então, eu vou marcar o eixo x com uma raiz igual a 2, outra raiz igual a 3. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais duas retas embaixo para indicar os sinais da primeira e os sinais da segunda. Prestem bem atenção. Tá? Na primeira... Tu parou aí a gravação, foi? Beleza, então, gente, olha só. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o 2 e o 3, que são exatamente as duas raízes, tá? Então, olha só, coloquei o 2 e o 3, agora eu vou colocar uma reta para os sinais. O sinal da primeira função e o sinal da segunda função. Qual a referência que eu tenho? Vamos lá. Na primeira função, a gente marcou o 2.
Qual é o sinal que está para a esquerda do 2 e qual é o sinal que está para a direita do 2? Vejam exatamente onde tem essa reta y1. Onde tem a reta y1, o que é que eu fiz? Para a esquerda do 2 eu coloquei negativo e para a direita do 2 eu coloquei positivo, tá vendo? Então, para a esquerda do 2 eu coloquei negativo e para a direita eu coloquei positivo. E isso é o que a gente viu no estudo do sinal da primeira função. Na segunda função, que é nessa retinha onde eu estou colocando o y2, o que é que a gente percebe? Que o meu valor de referência é o 3, que é exatamente a segunda raiz. À direita do 3 eu coloquei positivo e à esquerda do 3 eu coloquei o quê? Negativo. Como a gente separou as raízes, ó, tem uma região da esquerda, tem uma região central e tem uma região para a direita, né? Ou seja, tem uma região que está à esquerda do 2, tem uma região que está entre o 2 e o 3 e tem uma região que está à direita do 3. O que é que a gente vai fazer agora? Como eu preciso efetuar o produto, já que isso era uma equação produto, a gente vai sair multiplicando os sinais. Ó. Na primeira parte, o menos com o menos dá mais. Na outra, o mais com o menos dá menos. E na última, o mais com o mais dá mais. Então, depois que a gente fez o produto do estudo do sinal da primeira com o estudo do sinal da segunda, nós obtivemos o quê? Que a esquerda do 2 e a direita do 3 são as regiões positivas. Como o enunciado da questão havia pedido, né, quando é que o produto era maior ou igual a zero, então eu sei que o produto dessas duas funções é maior ou igual a zero, quando você atribui valores do x que são menores ou iguais a 2, ou então valores do x que são maiores ou iguais a 3. Tá? Existem algumas regrinhas, alguns bizus, que depois a gente pode trabalhar com vocês em sala de aula. Mas primeiro a gente quer mostrar para vocês uma regra geral, uma regra que pode ser aplicada para qualquer situação, para a gente ter um conforto maior e não achar que cada questão tem uma resolução diferente. Então a ideia de resolver inequação produto ou inequação quociente, que a gente vai ver posteriormente, na realidade o que é? É estudar o sinal separadamente de cada uma das funções e posteriormente juntar esses resultados que você obteve no que a gente chama de quadro de sinais. Aí você faz o produto ou você faz a divisão de acordo com o que a questão está pedindo. Beleza? Vamos mais. Próximo passo, pessoal. O próximo exercício que eu queria ver com vocês era exatamente esse aqui, ó. Eu quero resolver no conjunto dos números reais a inequação x menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 3 maior ou igual a zero. Como é que a gente vai fazer essa aqui? Do mesmo jeito que a gente fez anterior. Eu vou separar, né? Eu vou individualizar as funções para estudar inicialmente o sinal de cada uma delas. Então a primeira é x menos 1 e a outra é x ao quadrado menos 4x mais 3. Então vamos estudar separadamente o sinal de cada uma delas. Vamos lá. No primeiro, eu vou fazer x menos 1 igual a zero. X menos 1 igual a zero implica em x igual a 1. Então, marquei x igual a 1 lá no eixo x, ó, é a minha raiz. Vi que o coeficiente do x é positivo. Vi que a representação gráfica é uma reta, porque é uma função do primeiro grau. E essa reta é crescente, ela vai subir. Então, o que é que eu fiz? Desenhei a minha reta lá. Né? A direita está positiva e a esquerda está negativo. Por que a direita é o positivo? Porque é a parte que está para cima do eixo. Por que a esquerda é negativa? Porque é a parte que está exatamente para baixo do eixo, certo? Então, o que a gente fez? O estudo do sinal da primeira parte da desigualdade. Vou fazer agora a mesma coisa para a segunda parte. Só que a segunda parte é um outro tipo de desigualdade, porque é uma desigualdade do segundo grau. Mas o procedimento é o mesmo. O que você vai fazer? Primeiro, encontrar os zeros da função. Você vai fazer x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Quando você fizer essa expressão, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, você vai fazer o quê? Calcular as raízes. Calcula o delta, encontra as raízes. Você vai encontrar que uma raiz é 1, outra raiz é 3. Então você marca lá no eixo x, uma raiz igual a 1, outra raiz igual a 3, faz o esboço do gráfico. Como é que é o esboço do gráfico? É uma parábola que tem a concavidade voltada para cima. Então, a parábola que tem a concavidade voltada para cima. A parte que está para baixo do eixo, negativa. A parte que está para cima do eixo, positiva. Então, o valor que está localizado entre 1 e 3 é o negativo. Para a esquerda do 1 e para a direita do 3 são as partes positivas. Então, o que é que eu fiz? O estudo do sinal separado de cada uma das funções. Como a questão pede para a gente efetuar o produto, eu vou juntar todos os resultados que eu obtive no que a gente chama de quadro de sinais. Então, vamos lá novamente. Quais são as referências que a gente tem?
As referências que a gente tem são essas aqui, ó. Eu tenho o estudo do sinal da função do primeiro grau e tenho também o estudo do sinal da função do segundo grau. Qual é o meu trabalho? Montar um diagrama com isso. Quais são as raízes? 1 e 3. Vejam que 1 é repetido, né? Então você tem o 1 e você tem o 3. Então lá no eixo você marca o 1, marca o 3 e separa as regiões. A região que está à esquerda do 1, a região que está entre o 1 e o 3 e a região que está para a direita do 3. E aí a gente vai colocar os sinais de acordo com o estudo que a gente fez, para a função do primeiro grau e para a função do segundo grau. Vejam que nessa primeira reta, que eu estou chamando de y1, quais são os sinais que eu vou colocar? Os sinais que a gente encontrou na função do primeiro grau. Como é que foi lá na função do primeiro grau? A esquerda do 1 é negativo e a direita do 1 é positivo. Então vejam que nessa reta que a gente denominou y1, que é o estudo do sinal da primeira função, o que está para a esquerda do 1 é negativo, o que está para a direita é positivo. Já na outra, que é o y2, o que é que a gente vai marcar na outra? A gente vai marcar o 1 e o 3, né? Marcamos, já está marcado aí o 1 e o 3, desde lá do começo, né? Agora vamos ver só como é que a gente vai indicar os sinais. Como é que a gente indica os sinais, ó? Entre o 1 e o 3 eu coloco o sinal negativo, que é o que está aí na retinha do y2, ó. Entre 1 e 3, eu coloco o sinal que está negativo. À esquerda do 1 e à direita do 3, os sinais são positivos. Então, como eu fiz o estudo do sinal dos dois, o que é que a gente vai fazer agora? O produto dos sinais. Como é que está à esquerda do 1? É menos vezes mais, que dá menos. Como é que está no meio, entre 1 e o 3? É mais vezes menos, que é menos. E como é que está para a direita? É mais vezes mais, que é positivo. Pronto, então a gente encontrou, né, o resultado do produto, que é exatamente o que a questão pede. Né? Assim, qual é a pergunta da questão? Eu quero que esse produto seja maior ou igual a zero. Se o produto é maior ou igual a zero, então vou atrás da parte positiva. Onde é que é a parte positiva do gráfico? A parte positiva do gráfico é a direita do 3, é x maior ou igual a 3, só que tem um valor que também me satisfaz, que é esse valor 1. Lembrem que esse valor 1 ele representa o quê? Zero da função. O que é o zero da função? É um valor que torna a função igual a zero. Como a pergunta da questão foi, quando é que o produto é maior ou igual a zero, então vou encontrar como solução zero da função e vou encontrar como solução aonde a função é positiva. Então, o que é o zero da função? O 1 é o zero da função, por isso que na minha solução tem x igual a 1, e a outra solução seria x igual a 3 ou maior do que 3. No caso, x maior ou igual a 3. Né? Então, essa é a solução da nossa inequação produto. Beleza? Galerinha, vamos para a próxima agora. Vamos ao outro exemplo de inequação produto, certo? Para a gente fechar esse bloco. O outro exemplo de inequação produto é assim, ó. Eu quero que você resolva a inequação 2x ao quadrado menos 5x, que multiplica 2 mais x menos x ao quadrado menor do que zero. Joia? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, o esquema, pessoal, é o mesmo para todas as desigualdades. Então, o esquema é assim, ó. Eu vou tratar cada uma isoladamente, cada uma individualmente, e o meu processo seria encontrar ou fazer o estudo do sinal. Então vamos pegar a primeira. A primeira é 2x ao quadrado menos 5x. Você pega essa expressão 2x ao quadrado menos 5x igual a zero e vai encontrar as raízes. Nessa aqui, como a equação é incompleta, basta você colocar o x em evidência. Você não precisa nem calcular o delta, mas é uma questão de opção. Você vai ter que encontrar as raízes. Encontramos as raízes, quais são? 0 e 5 meios. Encontrou as raízes, qual é o próximo passo? Fazer o gráfico. Como é que é o esboço do gráfico? O esboço do gráfico é uma parábola que tem a concavidade voltada para cima. Então vamos lá, marco 0 e marco 5 meio, que são as duas raízes, né? O gráfico é uma parábola que tem a concavidade voltada para cima. A parte que está no meio é a parte negativa, porque ela está abaixo do eixo. E a que está à esquerda e à direita são as que têm imagem positiva. É assim. Tranquilo? Então fizemos o estudo do sinal da primeira desigualdade. Vamos fazer agora o estudo do sinal da outra parte. A outra parte é 2 mais x menos x ao quadrado. Como é que a gente faz? Pega essa expressão toda e iguala essa expressão a zero. Aí você vai ter as duas raízes. Uma raiz é menos 1, outra raiz é 2.
Ok, encontrei as duas raízes, menos 1 e 2, faz o estudo do sinal novamente. Como é que é o estudo do sinal? Desenha o gráfico, uma raiz é menos 1, outra raiz é 2, só que agora a parábola tem a concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do x ao quadrado, gente, está negativo, é menos x ao quadrado, então concavidade voltada para baixo. Beleza, o que a gente faz? A parte que está para cima tem imagem positiva, a parte que está para baixo tem imagem negativa. Não tem que decorar a regra de sinal. Então vai ficar assim, ó, vejam só. À esquerda do menos 1 e à direita do 2, imagem negativa. Entre o menos 1 e o 2, imagem positiva, porque foi a parte do gráfico que ficou exatamente para cima do eixo X. Muito bem. E agora? Agora a gente vai para a parte que dá mais trabalho, que é exatamente juntar tudo no que a gente chama de quadro de sinais. Então a gente vai escrever, pessoal, o que nós encontramos até agora. Está aqui o estudo do sinal da primeira e está aí o estudo do sinal da segunda função. A partir do estudo do sinal, eu vou montar um quadro com todos os valores. Que valores eu encontrei? Eu tenho o 0, os 5 meios, o menos 1 e o 2. Só que quando a gente for colocar esses valores, tem que colocar esses valores em ordem, né? Então o menor valor que tem é menos 1, depois é o 0, depois é o 2, depois é o 5 meios. Então a gente tem várias regiões. A região que está à esquerda do menos 1, a região que está entre o menos 1 e o 0, a região que está entre o 0 e o 2 e assim vai. É só você dividir essas regiões traçando algumas retas pontilhadas que são verticais. Agora vamos colocar o estudo do sinal. Eu vou colocar a reta y1 e vou colocar a reta y2. Essa reta y1, eu vou colocar os sinais da primeira. Como é que eu vou colocar os sinais da primeira? Entre o 0 e os 5 meios, negativo. Então, vê lá na reta y1, ó. Entre o 0 e os 5 meios, negativo. Para os dois lados da desigualdade, o resto é positivo. Então, só coloquei negativo entre o 0 e os 5 meios, que é o que está indicado na primeira função. Para a direita dos 5 meios positivo, para a esquerda do 0 negativo. A outra que é o y2. No y2, que é exatamente o estudo do sinal da segunda função, a gente encontrou o menos 1 e o 2. O que é que eu coloco entre o menos 1 e o 2? Sinal de negativo. Então, observem lá na reta y2, ó. Entre o menos 1 e o 2, entre o menos 1 e o 2, o resultado está positivo. Para a esquerda do menos 1 negativo, para a direita, para a esquerda do menos 1 negativo, para a direita do 2 negativo também. E agora o trabalho qual é? Efetuar o produto. Então vamos ver o que é que está mais à esquerda. Se a gente fizer, ó, positivo vezes negativo, vai dar o quê? Negativo, né? Ó, mais e menos vai dar menos. A outra, mais e mais, dá mais. A outra, menos e mais, dá menos. E assim você vai fazer os produtos. Tá, feitos os produtos, o que é que a gente vai indicar agora? A gente vai ter que voltar lá para o começo e vai ver o que é que a questão está pedindo. O que é que a questão pediu? Que o resultado fosse menor do que 0. Se é menor do que 0, não tem sinal de igualdade. Então, nenhuma raiz que a gente encontrou serve como solução. São referências, mas não servem como solução. Por isso que meus intervalos ficaram todos abertos. E qual é a solução da desigualdade? É a parte que é negativa. Por que a solução é a parte negativa? Porque lá na pergunta, o enunciado pede que o produto seja menor do que 0. Menor do que 0 é a parte negativa. Qual é a parte negativa? É a parte à esquerda do menos 1, quer dizer, x menor do que menos 1, ou o x localizado entre o 0 e o 2, quer dizer, x maior do que 0 e menor do que 2, ou então o x maior do que 5 meios. É isso. Ficou claro para vocês, pessoal? Tranquilo? Pronto, então a gente está encerrando aqui essa primeira parte que trata do tema de desigualdades, do tema de inequações. Ok? Galera, abraço para vocês, até o nosso próximo encontro, tá?